Será que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, nos diz que o Senhor Jesus, ao morrer, carregou os pecados de todos? Vamos ler o que diz João 1:29. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As Escrituras colocam as coisas assim. Ele morreu por todos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Esses versículos indicam o que podemos chamar de aspecto de sua obra voltado por Deus, ou para Deus. Inclui todos dentro do amplo alcance de sua intenção benevolente. E a propiciação foi feita em favor não apenas dos crentes, mas de todos, o mundo inteiro. Quando chegamos, não à intenção ou à direção da sua obra, da obra de Cristo, mas aos seus resultados reais, encontramos as coisas colocadas de forma diferente. Quando vemos as coisas na maior escala possível e pensamos imperialmente, no melhor sentido da palavra, João capítulo 1, versículo 29 realmente se aplica, mas isto está de acordo com o fato de que o pecado e tudo que é eternamente identificado como encontrado em sua parte no lago de fogo. Se pensarmos nas coisas em detalhes, não podemos dizer que Cristo carregou os pecados de todos, pois a Bíblia, a Escritura, ou as Escrituras diz que ele levou em seu corpo os pecados dos crentes no madeiro. 1 João capítulo 2, aliás, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Por isso é que, novamente, nós lemos, Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Não diz tirar os pecados de todos? Graças a Deus que nos encontramos entre estes, ou seja, cada salvo se encontra entre estes muitos que ele tirou e levou seus pecados sobre o madeiro. Ou seja, a obra de Cristo, quando é o seu alcance, ela é ampla, pois todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele amou o mundo, que deu o seu Filho, unigênito, para que todo, ou seja, agora é a aplicação desta obra. Quanto ao alcance, Deus amou o mundo. E Cristo morreu para que todos pudessem ser salvos. Mas quanto à aplicação, a eficácia dessa obra é para aqueles que creem. Este é o ensinamento bíblico. Vou repetir o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12.
não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz, você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente, bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você,
E tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.